CoachCast no ar, mais um episódio para a sua carreira, para a sua liderança e para o seu negócio. Hoje vamos falar de uma temática que é sensacional, que eu sou apaixonado e eu sou raiz nessa temática, com certeza, só que o meu convidado aqui é muito mais que raiz, né? Ele foi um professor que eu tive agora recentemente no MBA, que eu estou fazendo pela PUC do Rio Grande do Sul, e gostei tanto das aulas dele que resolvi convidá-lo para o CoachCast também, para ele contar essa trajetória dele. Professor Cláudio Diogo, seja muito bem-vindo aqui no CoachCast. Conta para a gente quem é Cláudio Diogo. Muito obrigado, Sérgio. Fico muito feliz com o teu convite e fico muito feliz também com o motivo do convite, ou seja, a minha aula te provocou. Então, o meu papel está cumprido. Eu acredito firmemente que o professor é um provocador, né? Ele deve ser um provocador, né? O conhecimento já está lá. O meu papel é provocar, jogar um pouco mais de semente nessa terra e provocar uma verdadeira fusão das minhas sementes com as sementes dos alunos. E daí acaba surgindo umas flores, uns frutos diferentes, e dentre eles pode surgir alguma coisa muito bacana. E quando você me pergunta assim, Cláudio, se apresente. Olha, meu velho querido Sérgio, normalmente quando as pessoas me perguntam quem é você? E essa é uma pergunta terrível, né? Porque a gente vem tentando responder isso desde que nasce. Muito Né? bom. Freud já nos provocou, né? Arquimedes também. Então, em diferentes fases, caras muito mais sábios que nós nos provocaram com isso. Quem é você? Eu respondo normalmente assim, Sérgio. Olha, eu trabalho com embalagens. E as pessoas param e dizem, embalagens? Ah, então você trabalha com embalagens de plástico, papelão? Eu digo, não. É o seguinte, eu embalo você, eu embalo a sua empresa, eu embalo as suas ideias com histórias tão incríveis que as pessoas para quem você vai entregar tudo isso, elas vão ficar morrendo de vontade de abrir esta embalagem. Eu sou um especialista em envolver conceitos, empresas, processos comerciais, pessoas, executivos, professores, palestrantes. Eu envolvo o que essas pessoas querem falar, querem transmitir em histórias. E história é a maneira mais simples e mais espetacular que nós, seres humanos, encontramos para nos comunicar. Né? A gente vem fazendo isso há mais ou menos uns 30 mil anos, mais ou menos a gente vem fazendo isso, e vem fazendo isso como forma de transmissão. Você veja que há 30 mil anos, Sérgio, quando as pessoas não tinham nenhum símbolo de transmissão de ideias, ou seja, não havia escrita, não havia linguagem, ou seja, as pessoas não conseguiam falar e não conseguiam sequer escrever, porque não havia o que escrever. Pois muito bem, perceba, quando eu fui caçar um dinossauro com uns amigos, e o dinossauro era terrível, e ele destroçou todos os meus amigos, só eu sobrei, e eu voltei aqui, e eu preciso avisar você, Sérgio, e todo o pessoal que está participando do podcast, eu preciso avisar que tem um dinossauro terrível, ele pode nos atacar. Só que não existe ainda linguagem, nem falada e nem escrita. Nós só grunimos um com o outro, para o outro. Então, o que eu faço? Eu pego eu vou lá na fogueira que tem aqui
Eu pego nessa fogueira um carvão, um pedacinho de carvão, e vou na parede da nossa caverna aqui, dessa caverna chamada podcast, e eu desenho uma história do dinossauro nos atacando. E aí você consegue entender, e todo mundo aqui vai conseguir entender. Ou seja, através de histórias. Mesmo quando não havia nenhum instrumento formal de transmissão, de linguagem, né? Escrita ou falada, a gente já se conversava por histórias. E a gente vem fazendo isso há muito tempo. E eu caí nessa, Sérgio. Quando eu me percebi lá pelos meus 12 anos, eu me percebi um aluno muito ruim, porque eu tentava prestar atenção no que os professores falavam. Eu tentava, Sérgio. Só que eu ficava prestando atenção muito bem, até o momento que um pássaro cruzava a janela. Aquele momento, o professor me perdia. Não, eu ficava pensando no pássaro. De onde ele vem? Para onde ele está indo? Como é que ele consegue ficar em cima do fio de luz com só 3 perninhas? E se chover, ele vai molhar as penas. E o professor continuava falando. E eu pensando tudo isso do passarinho. E eu falei, peraí, tem alguma coisa errada? E eu já tinha meus 12, 13 anos. Eu vinha de um bairro muito pobre. E no bairro pobre você acaba se virando, né? E eu falei para o professor, olha, professor, eu vou parar de estudar, porque eu já tenho 13 anos, eu já sei tudo que precisa saber. Isso é natural, quem tem 13 anos tem essa absoluta certeza, né? Você já sabe tudo que precisa saber. Eu tenho um emprego já garantido de office boy, vou parar de estudar. E o professor perguntou, mas por quê? Professor, é porque eu sou muito burro. Eu tive uma aula agora de história e eu não sei nada. Não sei nada. E esse professor era um hábil irmão marista, ele era um filósofo, um homem muito inteligente. Ele disse assim, eu vou te provar o contrário. Ele me levou e não abra esses olhos de jeito nenhum. Eu falei, pô, tá bom, fechei os olhos. Eu percebi que ele se aproximou de mim e disse assim, agora nós estamos em Paios, a cidade espanhola de onde partem todos os navios para descobrir a América. Como é Paios? E eu, de olhos fechados, falei, professor, eu não sei. Ele falou, claro que você sabe, garoto. De olhos fechados nós podemos tudo. Me conte. E eu comecei a descrever, comecei a inventar, claro. Eu comecei a criar uma história dentro de mim de como era Paios. E eu comecei a descrever a cidade. Ele disse, muito bem, nessa rua que você está me falando, não tem uma casa no final da rua? Eu de olhos fechados, eu falei, tem, né? Claro que tem. E ele falou, muito bem, é a casa do Colombo. Você é amigo do Colombo, cara? Convide o Colombo para ir até o porto. Eu falei, tá bom. E ele me disse, vocês dois chegaram ao porto agora, você e Colombo. O que vocês encontraram? E naquele momento eu comecei a descrever as naus de Colombo. Santa Maria, Nina e Pinta. E eu comecei a descrever a capacidade de transporte, quantos marinheiros trabalhavam. Eu falei, por exemplo, eu dava o nome dos comandantes, e um dos comandantes, que era Felipe, que era o comandante da Santa Maria, ele dividia o comando com o próprio Colombo, mesmo porque ele era filho do Colombo, Felipe. E quando eu comecei a falar tudo isso, o professor chegou um momento e disse, abra os olhos. Quando eu abri os olhos, ele disse, quem é que disse para mim que não sabe nada do descobrimento da América? Cláudio, você sabe tudo, é que tudo está aí dentro. Você precisa tirar de dentro de dentro de você, externar tudo isso. Eu falei, mas eu não sei como, professor. Aí que tá. Você viu que de olhos fechados você conseguiu traduzir em histórias?
Aquele momento ele me ensinou que eu deveria produzir histórias para eu externar o meu conhecimento. Então, a partir daquele momento eu passei, os professores falavam e eu criava uma história. Por exemplo, aula de química. O professor estava falando sobre a tabela periódica, Lavoisier. Quando eu olhei o livro, o Lavoisier era a cara da minha avó. E eu percebi que a minha avó, ela fazia o que Lavoisier pregava. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A minha avó pegava o almoço e transformava no lanche da tarde e no jantar. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu comecei a vincular todo o conhecimento através de histórias. Mais tarde, quando eu comecei a trabalhar em vendas, eu não conseguia gravar nenhum treinamento de produtos. Eu não guardava nada. Então, mas eu criava uma história dentro de mim. Como que os clientes iam ser felizes com aquele produto. Então, na hora da venda, eu não falava sobre o produto, eu falava sobre o cliente. Eu contava para o cliente como seria a vida dele usando o meu produto. E os clientes ficavam maravilhados, e assim eu fui campeão de vendas, fui executivo de vendas. E como executivo, eu encontrava uma dificuldade muito grande de encontrar vendedores que conseguiam traduzir. Sabe essa tradução? Sabe, embalar um produto numa história era muito difícil. Eu passei a treinar os meus vendedores a fazer isso. E com isso eu tive muito sucesso. Naturalmente, eu acabei indo para o mundo da educação. Então, hoje em dia, eu dou aulas, palestras, consultorias nesta área. Eu ajudo pessoas a embalar. Então, eu trabalho com embalagens. É sensacional isso aí. E o mais legal de tudo, Cláudio, é que, poxa, muito cedo, né, 12, 13 anos de idade, alguém te ajudou a ser este Cláudio que você é hoje, talvez você nem soubesse na época. Sim, eu não tinha ideia. Eu não tinha essa ideia de que o que eu poderia ser. Eu tive a grande sorte de de me colocarem na minha frente esse professor tão hábil, esse cara que conseguiu explanar, colocar para fora a real, a real perfeição da existência de um professor. Um homem extremamente hábil, e ele não me ensinou, ele me provocou. Perceba, no começo da nossa conversa eu falei, o professor ele deve provocar e não ensinar. E esse homem me provocou a eu tirar de dentro de mim o meu melhor. Eu sempre falo a meus colegas professores, os meus alunos, eu sou responsável por alguns resultados deles. Se os caras têm sucesso, é minha responsabilidade. E eles têm insucesso, é minha responsabilidade. Se eles não conseguem realizar o que querem, é minha responsabilidade. Eu é que não consegui provocar. Então, o insucesso e o sucesso é responsabilidade de quem consegue te provocar. Né? Muito bom. Muito então, bom. é uma responsabilidade muito grande. E trazer essas reflexões, porque a gente acaba filosofando aqui também. Mas que bacana. Uhum. Agora, a decisão, você fez administração de empresas, certo? Como formação? Fiz administração de empresas. Administração Essa de foi empresas. Uma escolha mais ou menos natural dessa abrangência que você tinha? Olha,
eu comecei a trabalhar em vendas logo muito cedo. Eu fui trabalhar numa distribuidora como office boy, era o que eu tinha uns 15, 16 anos, e eu já começava, ali era uma. Existiam os vendedores externos, e eu tinha algumas meninas que ficavam atendendo os telefones da distribuidora. Pois muito bem. Elas atendiam os telefones, eu ficava ali do lado, e eu ficava vendo que elas só falavam do produto. E eu falei para o meu chefe, eu falei, olha, as meninas estão falando errado. O cliente, quando pergunta se tem um produto, ele não quer o produto. Ele quer o que o produto faz por ele. E ele falou, mas como é? E daí? O que as meninas têm que fazer? Elas têm que fazer pergunta. Elas falam como se soubesse do cliente. E daí eu comecei a trabalhar, ajudar as meninas no telefone. Isso lá pelos meus 15, 16 anos. E as meninas passaram a fazer perguntas. Olha lá, tudo bem. E o cliente ligava às vezes para reclamar de um produto da distribuidora, elas automaticamente já davam um brinde. Eu falei, não, para com isso, não tem que dar brinde nenhum. Pergunta para ele, mas olá, seu fulano, como é a sua empresa? Como é que o senhor usou o produto? Às vezes o cliente não usava muito bem, ele comprou o produto errado, e daí elas começaram a descobrir. E assim o meu chefe foi me colocando, logo me colocou em vendas. Quando você começa a trabalhar em vendas, quando você começa a fazer perguntas, como é a sua empresa? Como ela funciona? Eu tinha que fazer essas perguntas para vender. Eu descobri que eu precisava de entender de processos empresariais. Perguntei para o meu chefe qual é, eu vou fazer vestibular e qual é o curso para eu pensar como dono de empresa. Ele falou, você tem que fazer administração de empresa. Você vai saber como que uma empresa funciona. Falei, e o meu objetivo era fazer administração de empresas para poder entender e pensar como o meu cliente. Entende? Porque eu fui descobrir, no decorrer da minha vida, que o prazer, a dor da perda é mais forte que o prazer do ganho. Eu percebia que as pessoas ficavam muito mais tocadas quando perdiam algo do que quando ganhavam. Eu falei, opa, peraí. Então, se eu descobrir como elas estão perdendo, eu tenho uma capacidade de entender essas pessoas pelo lado onde elas ficam mais tocadas. Tanto que, se eu descobrir, agora eu estou falando com os nossos ouvintes, quem está nos ouvindo aí no podcast, se eu descobrir aquela dor que você tem, não é essa não, a outra, não, a outra, não precisa olhar para a câmera agora não, que eu não estou te vendo, mas sabe aquela outra dor, isso, essa aí. Se eu descobrir esta dor, eu tenho você nas minhas mãos. E se eu tiver a solução para esta dor, aí sim, você se torna meu refém. Eu Muito descobri que quando eu consigo entender a dor dos clientes, é fundamental. Então, o curso de administração de empresas me fez entender de diversas dores que administradores, que empresários têm. E entendendo as dores, daí sim eu posso receitar o melhor remédio. Você pode observar que o bom médico é aquele que faz mais perguntas, é aquele que pede mais exames, para daí ele fazer uma anamnese. Bom, isso é básico no curso de medicina, anamnese. Você faz uma anamnese do teu paciente, daí sim, você diagnostica quais as dores dele. E daí sim você pode receitar o melhor remédio. E assim o teu paciente se sente cuidado. Eu sempre procurei fazer com que os meus clientes se sentissem cuidados por mim. E daí fazia o quê? Eles sempre compravam de mim. Porque o meu papel não era vender nada para eles. Não, o meu papel era ajudar pessoas.
Muito bom. Isso faz com que você se torne um ser diferente. Você é visto como um humano diferenciado dos outros, porque você ajuda pessoas. E é a melhor maneira de você viver, é a melhor maneira de você ganhar dinheiro, é a melhor maneira de você ser feliz, é a melhor maneira de você ter o coração tranquilo, é a melhor maneira de você dormir todos os dias muito bem. Então, ajudar pessoas é a melhor coisa que alguém pode fazer na vida. E todas as vezes que você foca em ajudar pessoas, pensando pelo lado comercial, você sempre vai ter clientes satisfeitos com você. Por quê? O teu foco não é vender alguma coisa para ele, é olhar para ele e dizer, eu preciso descobrir a dor desse cara e eu vou ajudar ele a satisfazer essa dor com o meu produto. E daí o que acontece? Você vende, e vender é ajudar pessoas a tomar a melhor decisão para elas e para você. Ou seja, você ajuda essas pessoas, elas tomam a melhor decisão para elas e esta melhor decisão também tem que ser importante para você, ou seja, a empresa em que você trabalha tem que ter lucro. O pessoal de vendas acha que não. Ah, não, mas eu tenho que ajudar o meu cliente. Não, você tem que ajudar. É ajudar pessoas a tomar a melhor decisão para as duas partes. Para o cliente e para a empresa. O cliente tem que ficar satisfeito e a tua empresa também tem que ter lucro, tem que ter margem. Tá? Não existe lucro, é algo esquisito, porque nós latinos, nós temos uma visão sobre lucro meio perigosa, né? A Bíblia latina diz, ganharás o pão com o suor do seu rosto. A Bíblia saxã diz o seguinte, ganharás o pão com o suor do seu trabalho. Essa é uma diferença que pode parecer pequena, mas ela é brutal. Porque a Bíblia saxã, ela diz assim, ganharás o pão com o suor do seu trabalho, ou seja, o seu trabalho produz algo. E a nós, não. É ganharás o pão com o suor do seu rosto, ou seja, o trabalho te desgasta. O trabalho é algo perigoso, tanto que trabalho no saxão, todas as línguas saxãs, o inglês, o alemão, trabalho é do verbo to work, fazer. Trabalho, na língua latina, ela vem de um castigo chamado tripalis, que era dado para quem não se comportasse no dia de descanso. Existia um dia de descanso chamado Dies Domini, de onde vem a palavra domingo. Dies Domini significa dia dedicado ao Senhor. Nesse dia de descanso, as pessoas, como ficavam sem ter atividade nenhuma, e quem não tem atividade acaba fazendo besteira. Quem faz besteira tinha um castigo. Você tinha que trabalhar 2 dias com o braço amarrado aqui atrás. E para amarrar, eles passavam alguns madeirotes aqui. E essas madeiras eram 2 paus, eram três pauzinhos assim que prendiam a tua mão aqui. 3 paus em latim é tripalis. Então esse castigo se chamava tripalis. Quando você não se comportava no dia de descanso, no dia Domini, você era castigado com o tripalis. Tripalis deu origem à palavra latina trabalho. É por isso que os latinos têm uma certa dificuldade com relação ao trabalho. Imagine o mapa mundi. Pensou? Olha, mapa mundi. Todos os países de língua latina têm uma certa dificuldade com relação ao trabalho. Pode notar que não existe um grande desenvolvimento e sempre existe algo buscando diminuir o trabalho, alguma coisa assim. E a gente cultua isso. Você pode ver aqui no Brasil, eu vejo muita gente, as mães dizendo para os filhos, meu filhinho querido, mamãe queria ficar com você, mas coitadinha da mamãe tem que trabalhar. E o pai diz assim, filhinho querido, papai
papai gostaria de ficar mais tempo com você, mas sabe que papai não pode? Que papai tem que trabalhar. Então, a criança pensa, esse tal de trabalho deve ser uma merda tão grande que isso afasta meu pai e minha mãe de mim. Então, daí as crianças, e essa cultura, o cara quer ganhar uma loteria para fazer sabe o quê? Para parar de trabalhar. É um negócio doido. E trabalho é uma coisa dura, terrível. O professor, quando quer sacanear os alunos, sabe o que ele faz? Ele dá um trabalho. Muito bom, professor. Adorei as analogias. Muito boas. A palavra trabalho é um negócio... se você disser para alguém, velho, eu um dia eu não quero parar de trabalhar, entendeu? Porque a aposentadoria, sabe o que é aposentadoria? É quando você para de trabalhar. Você fica tranquilo. Então, isso influencia drasticamente em todo o processo. Né? Então, o trabalho, a partir do momento que você usa essa atividade absolutamente natural para ajudar pessoas, vai virar atividade, vira to work. Porque na segunda-feira, agora que passou, o John, lá no país celta, o John, ele amanheceu, ele foi fazer algo. O João, aqui no Brasil, amanheceu segunda-feira e foi para o trabalho. Olha, um vai para um castigo, ele vai para o Tripales, e o John vai fazer algo. To work. Então, eu acho que isso reflete uma série de fatores, e o reflexo disso é o crescimento industrial, econômico de alguns países, de algumas culturas. Pois muito bem, a partir do momento que as empresas conseguem ter essa cultura, ajudar pessoas, você muda totalmente o conceito comercial de muita gente, né? E principalmente hoje, que a gente está passando por um momento, né? Eu chamo de infoxitação. Tem gente que está intoxicado. Eu acho que nós estamos ficando infoxitados. É um volume de informação brutal, gigantesco. Esses dias eu tive acesso a um dado que eu fiquei assustado. O Brasil é o segundo, está em segundo lugar em utilização por hora de smartphone. Nós só perdemos para a África do Sul. A média brasileira é 7 horas e 32 minutos. Esse dado... Onde é que era esse dado, rapaz? Era de uma empresa, Data Reportal. Isso, exatamente, essa empresa, Data Reportal, 7 horas e 32 minutos. Cara, é uma doideira. E essa infoxitação, ela faz com que... Você veja, em 2004, o platô de atenção das pessoas, 2004, ou seja, platô de atenção é o seguinte, eu tentei explicar para minha sobrinha de 9 anos o que era platô de atenção. Chegou num tempo, ela falou, tá, entendi, mas mesmo fica de saco cheio. Eu falei, daí. Platô é o nível de saco cheio, tá bom. Em 2004, era de 2 minutos e 15 segundos. Ou seja, a partir de 2 minutos e 15 segundos, as pessoas você começava a perder as pessoas. Em 2012, esse platô passou para 75 segundos, 1 minuto e 15. Uau! Isso é um dado da Universidade de Toronto. Em 2025, essa média caiu para 45 segundos. Uau! Ou seja, você perde as pessoas a partir do 45º segundo. Significa que você tem, no máximo,
45 segundos para conquistar alguém. Nós estamos infoxitados, cara. Você já viu que tem muita gente, e eu vejo muita reclamação de aluno, executivo, tem muita gente dizendo assim, cara, minha memória já não é mais a mesma. Não sei se foi aí a pandemia, não... E eu comentei com uma grande amiga da minha esposa, uma neurocientista. Eu comentei com ela, ela disse, pois olha, a gente vem fazendo estudos, ela é professora da Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, ela disse, a gente vem fazendo estudos já há bastante tempo, desde a época da pandemia. E, pelo menos clinicamente, em termos neurológicos, não houve algo que afetou tanto. Daí ela disse assim, sabe o que a gente está começando a achar? Nós convidamos, inclusive, os cientistas da área de pedagogia. Eu falei, por quê? Pedagogia? Por quê? Ela falou, porque nós estamos achando que não é perda de memória, é baixa retenção. Olha só, essa baixa retenção então, eu digo, peraí, mas então é isso, a minha teoria está certo, o velho Cláudio está certo. É a tal da infoxitação. Às 7h32, eu fui dar uma palestra em São Paulo há 3 dias atrás. E no intervalo, algumas pessoas vieram falar comigo, era um pouco antes da minha palestra, e eu comecei a perceber que uma série... Eu entrei no lugar da palestra, era um lugar muito grande, tinha perto de 1.500 pessoas, deu um intervalo, e eu comecei a ver que as pessoas, deu um intervalo, elas não levantaram. Elas não levantaram da cadeira, não, elas pegaram o smartphone. E eu falei, peraí, mas o que estão vendo, né? Eu comecei a perguntar, amigo, o que você está vendo? Mais da metade estava vendo o WhatsApp. A outra metade estava fazendo, sabe o quê? Rolando Instagram. E ali tinha gente vendo uma notícia, se não me engano, era sobre a empregada da Ivete Sangalo, que aconteceu alguma coisa com ela. Daí tinha uns caras vendo alguma coisa sobre um ator da Rede Globo que estava indo para uma gravação, furou o pneu do carro dele. A boa parte das pessoas estavam vendo notícias que não importam em absolutamente nada. Eu tenho todo o respeito pela empregada doméstica da Ivete Sangalo, todo o respeito por aquele ator da Globo que furou o pneu, mas, meu Deus do céu, o que isso importa para a vida das pessoas? O que vai agregar na carreira, na empresa, na profissão da pessoa, na vida pessoal? E é impressionante. E olha, tomara que não, mas eu acho que alguém aqui que está nos ouvindo é capaz de dizer, peraí, que ator que furou pneu? E vai começar a procurar. E eu digo, eu quero pedir para essa pessoa, não faça isso, continue aqui nos ouvindo. Tá? Continue, porque não é o pneu do ator da Globo que vai fazer com que você venda mais, com que você cresça. Não é. Muito bom. Tá? Essa infoxitação é tão forte, cara, que a única maneira de você captar as pessoas, a gente tem observado, é com histórias. Muito legal. Sim. E agora, para a gente fechar com chave de ouro aqui, eu estou vendo aí na sua camisa polo, Story Selling. Por favor, feche com chave de ouro explicando o que é isso e contando dos livros que você já escreveu. Isso, olha, Story Selling é uma técnica derivada do storytelling. Há alguns anos atrás, quando eu tinha mais ou menos 50 anos de idade, eu percebi que eu estava ficando muito burro, porque eu estava lendo sempre os mesmos livros, conversando sobre os mesmos assuntos,
peraí, tem alguma coisa errada. Daí eu e minha esposa resolvemos ficar um tempo fora, nos provocando, e nós nos mudamos para uma cidade nos Estados Unidos chamada Charlotte, na Carolina do Norte. Alguns amigos moravam lá e a gente foi para lá. Ficamos lá durante 2 anos e meio, nos provocando, para a gente pensar um pouco diferente e conversando com gente cada vez mais inteligente que a gente. Eu fico à busca de gente mais inteligente que eu o tempo todo. O tempo todo. Se eu vejo alguém mais inteligente, eu vou conversar com esse cara. Hoje eu estou conversando com você, Sérgio. Porra, eu vivo à busca de gente mais inteligente que eu o tempo todo. E lá eu descobri que tinha uma feira anual na Flórida de storytelling. Tá? A Florida Storytelling. Todo ano tem essa feira. E eu fui na feira. Eu estava assistindo algumas palestras, aprendendo bastante sobre storytelling, e do meu lado tinha um consultor, eu comecei a conversar com ele, e ele me disse, mas por que você está aqui? Eu falei, puta, me interessa muito histórias, porque daí eu contei que eu tinha um problema cognitivo, comecei a falar com histórias, eu só sei falar com histórias, e eu dou treinamento de vendas, onde as pessoas usam história, e falou, mas peraí, isso chama-se story selling. Eu falei, o quê? Story selling. Usar histórias para vender. Eu falei, uau! É isso! Isso foi em 2013, tá? E de lá para cá, a gente vem desenvolvendo, e a gente desenvolveu esse conceito, aonde você embala os conceitos comerciais numa história. Em vez de você falar sobre o produto, você fala sobre como o produto vai agregar. E as pessoas, e o resultado é absurdo. Quando as pessoas param de falar sobre produtos, elas falam sobre como a vida dos clientes muda, ou a vida das empresas muda usando o seu produto. Isso é story selling. É você embalar os seus produtos numa história eficiente. Assim as pessoas ficam encantadas. Tá? Maravilhoso. E assim você se torna surpreendente. As pessoas dizem, mas isso é interessante? Não, é muito mais que isso, é surpreendente. Porque você consegue um repertório brutal. Brutal. Porque você tem que se conectar com uma história muito forte. Então, se você vai visitar uma empresa de metal mecânica, você tem que estudar profundamente o mercado metal mecânico. Para que eu chegue lá e diga, olá, Sérgio, como vai? Tudo bem? Sérgio, a tua área metal mecânica é uma área muito interessante. Eu fui pesquisar por ela. Vocês tiveram uma feira agora há 2 semanas em São Paulo, e eu estava vendo, inclusive, um artigo, eu vou te mandar por WhatsApp. A área de metal mecânica na Ásia cresceu quase 36% em um ano. Poxa vida, isso me deixou impressionado. E daí você diz assim, uau, esse cara está falando a minha linguagem. Isso é repertório. Todo vendedor tem que saber ter o seu repertório baseado em histórias. Porque, encerrando, essa palavra é muito forte. Hoje, em vendas, ou você soma, ou você some. Muito Acredito piamente nisso, piamente nisso. Esse é também um dos motivos que te convidei aqui, né? Porque, como falei no início da nossa gravação aqui, você aí dessas 23 aulas, eu acho que tem o MBA inteiro lá, né? E vários professores muito bons, todos muito bons. Mas você teve esse jeito de falar, gente, eu tenho que trazer o professor Cláudio aqui no CoachCast, que eu tenho certeza que ele vai inspirar muita gente, principalmente nessa área maravilhosa que é embalar. Adorei isso aí também. Então, para a gente fechar, os livros e onde as pessoas encontram, como te encontram, como é que se conectam contigo, como te contratam. Muito bem. Eu escrevi alguns livros, alguns deles já não estão mais no mercado, tá? Porque eu procuro atualizar. A minha cabeça, ela não para. Então, eu escrevo livros, tá? Meus primeiros livros
Deles, talvez só o Posso Ajudar ainda está no mercado. Posso Ajudar é um livro onde eu escrevi junto com o Eloy Zanetti. Eloy Zanetti, um grande consultor da área de marketing, foi ele que fez o Boticário ser o que é, e nós fizemos uma listagem com as 30 frases mais ditas no varejo. Então, o livro é assim: posso ajudar? Se você, as 30 frases para quem realmente não quer vender no varejo. São 30 frases que as pessoas falam no varejo que elas não devem falar de jeito nenhum. Uma delas é essa: posso ajudar? Meu Deus do céu, quem procura ajuda não vai numa loja, vai na delegacia, vai no hospital. Meu Deus do céu, se você está lá para ajudar, pergunta eficiente para ele e não pergunte posso ajudar, porque a resposta é sempre a mesma: não, obrigado, estou só olhando. Lógico. Então a gente reuniu. E o meu livro de maior sucesso é o Vender. Tudo o que você precisa saber sobre vendas e nunca ninguém teve a coragem de te contar. O Vender, você encontra ele na Amazon, você encontra ele no Mercado Livre, e quando você acessa a minha página no Instagram, a minha página é Cláudio Diogo _Storyseller. Mas é só você digitar Cláudio Diogo, o primeiro cara que aparece sou eu. Entende? E lá você tem um link, tem uma forma de você encontrar os meus livros, os meus podcasts, os meus materiais todos, né? E é a melhor forma de você encontrar. Eu procuro sempre municiar o meu Instagram com informações eficientes, porque o meu papel é ajudar pessoas. Eu acordo de manhã com algo muito nobre para ajudar pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: um dos maiores termômetros da tua vida aqui na Terra chama-se despertador. Se você ainda precisa do despertador do seu smartphone para acordar, é porque você ainda não tem um motivo muito forte para acordar. Ah, mas eu tenho sono pesado. Mentira, não tem não. Eu vou te provar. Olha só, se eu e o Sérgio, a gente te escolher hoje como sorteado do podcast, e você vai ganhar uma viagem para Nova York, totalmente de graça. Só que esse avião sai aí da sua cidade às 3h20 da manhã. Você não pode perder o horário, hein? Você vai precisar de despertador para acordar? Não vai, né, velho? Mas não vai mesmo. Quando a gente tem um motivo muito importante para acordar, a gente não precisa de despertador. Todas as vezes que você teve um motivo muito forte, você não precisou, você sequer dormiu, velho. Você acordou 5 minutos antes do despertador, porque você tinha algo muito importante. Eu não preciso de despertador para acordar. É algo legal, porque a minha missão é muito simples, eu ajudo pessoas. Muito bom. Muito simples, muito humilde. Meu papel é ajudar todo tipo de gente, com todo tipo de possibilidade que eu tiver. Eu sou o cara que esses dias eu parei na rodovia, 9h30 da noite, para ajudar um cara a trocar pneu. Olha, então, muito bom. E é impressionante, o rapaz, ele disse assim: mas você parou para me ajudar? É sério isso? Eu falei, sim. Ele não parava de me perguntar por quê. Eu falei, velho, não sei. Porra, eu parei, ué. E ele não conseguia entender. Ele disse, mas eu pensei que ninguém ia parar. Eu falei, ué, mas tu fique feliz, cara, eu parei. É lógico. Não queira saber o porquê, né? Até o momento que a gente trocou o pneu, guardou lá no porta-mala dele, e ele foi até o próximo posto. Até aquele momento ele dizia, até ainda eu não acredito. Ele falou, quando você parou o carro, eu pensei, tô ferrado, é assaltante. É verdade. Ajudar Excelente. pessoas é o melhor negócio da vida, meu amigo.
Olha só que maravilha. Professor Cláudio Diogo aqui no CoachCast de hoje. Para você que gostou desse episódio, compartilha. Se você gostou muito, compartilha mais vezes. E eu tenho certeza que foi para todos aqui que estão assistindo, ouvindo, seja lá qual a plataforma, muitos aprendizados aqui e um episódio gostoso, porque o professor Cláudio trouxe coisas maravilhosas para nós. Muito obrigado, Cláudio. Foi sensacional. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que assistiram. Contem sempre com o Sérgio e comigo. Somos parceiros e a gente está sempre à disposição de vocês. Um abraço.